Olá, hoje é dia da gente falar de Novo Hamburgo, vamos falar de dívida ativa, de execução fiscal e de como está organizada essa estrutura dentro da nossa cidade. Meu convidado de hoje, determinado, curioso e espirituoso, natural de Estância Velha, filho do seu Vanderlei e da dona Carla, é formado em Direito com especialização em Direito Tributário. Ele é procurador e também atua na execução fiscal aqui em Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Bruno Brinker Mônaco Silva. Bruno Brinker, bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, muito me honra o convite de participar. Eu acompanho os programas do canal, em especial o Conversas de Peso, e é um prazer estar aqui hoje. Da mesma forma, doutor, falando do assunto tão caro da nossa municipalidade, que são as nossas divisas, nossas receitas, né? Tudo que a gente tem para cobrar e, sobretudo, aquilo que não dá para cobrar, que não está dando para cobrar. E fiquei impressionado com alguns dos números que o Dr. Brinker me comentou e que a gente vai conversar aqui ao longo da nossa conversa. Conta um pouquinho por que a escolha pelo direito, doutor. A escolha pelo direito, ela nasceu, tem uma influência da minha mãe, né? Ela era servidora do Tribunal do Trabalho, ela foi analista, né? Então, dentro de casa, eu vi o exemplo mais ou menos do que era uma rotina de quem trabalha com o direito, né? Também nasceu muito pela questão de eu gostar dessa questão do senso de justiça e talvez até desenvolver ele melhor através do curso de Direito, que eu via como um instrumento para justamente tentar sanar injustiças, né? Então, nasceu essa vontade de cursar o Direito justamente por causa disso. Já pensava numa carreira de servidor público? Como servidor público, não. Eu entrei na faculdade até o terceiro, quarto semestre. Eu pensava, talvez, em ser advogado, como eu fui no início da minha carreira de advogado privado, né? Mas eu gostaria muito sempre de desenvolver a questão de defender um lado, uma parte. E depois que eu fiz o estágio na Procuradoria do Estado, onde lá tem advogados públicos também, eu vi, poxa, aqui eu tenho a possibilidade de defender o ente, defender uma parte, ou seja, eu sou advogado e eu ainda consigo ver muito mais a questão, o alcance do meu trabalho na sociedade, né? Que é o que o advogado público pode propiciar para a sociedade. Então eu pensei, bom, pelo estágio eu consegui identificar isso lá pelo quarto, quinto semestre. Então eu pensei, bom, eu acho que eu vou querer concurso, como a minha mãe, mas numa área diferente. Como ela foi para trabalhista, eu iria mais para a área do direito público, então, né? Trabalharia mais como advogado público. O direito tributário já era uma escolha? Já. Eu até, esses dias eu estava assistindo aqui o professor Marciano Buffon, né? Um craque, né? Um craque, sabe muito, me deu aula de direito tributário, participou até da minha banca na Unicinos, né? De direito tributário, e desde a época, eu também trabalhava com execução fiscal quando eu era estagiário da PGE, e lá eu comecei a aprofundar o aspecto, pelo menos o processual do direito tributário, que é a execução fiscal. Fiz o meu trabalho nessa área da execução fiscal, depois, por coincidência, acabei trabalhando boa parte hoje do que eu trabalho na Procuradoria do Município. Acho que dos 4 anos que eu estou lá, pelo menos 2 anos eu estou na execução fiscal. Então, tudo meio que acabou sempre direcionando para... O Marciano, a gente conversou sobre o nosso sistema tributário, né? Que é essa grande geringonça, né, Sim. Bruno? Eu vi ele comentando até sobre a questão do manicômio tributário. Manicômio tributário. Que o professor Augusto Becker, ele colocava. Tem um livro do professor Augusto Becker até que é muito indicado para quem gosta de direito tributário, que é o Carnaval Tributário, né? E ele fala que lá as obrigações acessórias que tem no Brasil, que são aquelas que não são necessariamente pagar o tributo, mas são aquelas que envolvem a facilidade para fiscalização, ou seja, tu faz uma série de obrigações acessórias e facilita a fiscalização para depois, então, tu pagar o tributo. E ele diz que tem tanta obrigação acessória que se convertia em multa ou em penalidade, que o carnaval consistia no quê? De ir arrancando tanta roupa do contribuinte que no final ele ficava só de tanga. Então esse seria o carnaval tributário bem... Fantasia de índio, pronto. Isso, seria basicamente isso, mas o sistema tributário realmente ele é... Não só, eu concordo muito com o que o professor Marciano falou, não só na questão de estar mal distribuída o peso da tributação, tu tem a questão da renda, do consumo e da propriedade de uma maneira distorcida, né? A incidência dela, ela está de uma forma, eu acho, muito mais pesada no consumo, está desequilibrado. Então, e
essa parte da reforma tributária tem a parte da repartição de receitas, né? Gente que trabalha com o município desde 88, houve uma série de assunção de obrigações do município com educação, saúde, que geraram um aumento de despesa que não foi acompanhado pelo aumento de receitas, né? Então, Segurança cada vez mais, né, segurança doutor? também, cada vez mais são O mais... Estado jogando para o município aí as guardas municipais. Claro, né? a questão até de tentar desenvolver parcerias com a brigada para custear, né, a gasolina, tudo, qualquer forma que for de ajudar a fazer uma sede da Polícia Civil, tudo o município acaba influenciando porque tem retorno para a comunidade e é importante, né? Mas é quem menos fica com a grana de todo esse bolo, né? Exatamente, os números divergem, né? Mas basicamente ali de tudo que se arrecada, volta aí 16, 17% talvez para o município. Então, tu imagina, de cada R$100 que tu paga de imposto, de um IPTU, volta 17. Evidentemente que o ISS, né, a maior parte dos municípios acho que chamam como ISSQN, né? Sim. O Imposto sobre Serviços, o ITBI e, claro, o nosso IPTU, são impostos muito importantes para a municipalidade, porque ficam no caixa do município, mas que representam isso aqui da Receita, né? Na verdade, hoje tem alguns municípios, inclusive tem o pacto federativo que querem rever para extinguir alguns municípios por serem inviáveis por receitas próprias, né? Então, hoje é muito importante o município... Quase um quarto, eu acho que do Rio um Grande do quarto Sul. dos municípios. No Rio Grande do Sul seria quase um quarto extinto, né? Isso, Inclusive vive região. basicamente de repasses do fundo municipal, né? do FPMI, eu acho que é a sigla. Mas eles vivem basicamente desses repasses, eles não conseguem desenvolver receitas próprias, ou seja, muitas vezes o IPTU que é cobrado, ou o ISS em cidades pequenas, ele não é suficiente sequer para manter a estrutura administrativa daquela prefeitura. Ou muitas vezes a prefeitura é o principal empregador de uma cidade pequena, que acaba invertendo um pouco a lógica do que serviria, do que deveria servir um município, uma prefeitura. Conta para nós um pouco do que é o direito público, doutor. O direito público, basicamente, ele é uma ramificação que se subdivide em várias outras espécies do direito, né? Então, a gente tem, basicamente, assim como o direito público, seu conceito geral, ele parte, digamos assim, da Constituição, no nosso caso brasileiro, né? Então, ele é tudo aquilo que trata, ou onde tem, pelo menos... O direito constitucional, então, é uma parte... O direito constitucional seria, digamos assim, o pai do direito público, porque dali derivam o direito financeiro, que é o que acontece depois da arrecadação, né, do cofre para dentro do direito financeiro, o direito tributário, que são as formas de como se ofere as receitas ou como se consegue executar as quantias devidas ao município. Você tem o direito administrativo, que vai reger não só a relação do servidor, mas relações contratuais em que o ente público faça parte. Então, de maneira bem... Direito eleitoral entra aí? Entra aqui também o direito eleitoral, né? Porque não deixa de ser um exercício da cidadania, né? Algo público, né? Então, em voga nesse momento das eleições. Sim, nessa hora ele é muito lembrado, o direito eleitoral. E como trabalharam os advogados nessa eleição na nossa região? Hein? É um nicho que dispara nessa época, né? Tem a judicialização é um fenômeno cada vez mais presente. Sim, né? E com esse acesso à justiça sendo facilitado até pelo processo eletrônico, né? Torna-se quase instantâneo, assim, de saber em 24, 48 horas o resultado de uma liminar nos casos eleitorais, né? Acaba sendo muito mais fácil o acesso, o que também acaba gerando muito mais processo, né? Então, por causa disso, acaba... A gente é bom nesse negócio de abrir processo, né? Sim, sim. O brasileiro adora um processo, né? Esse dia eu estava lendo que na Europa, por exemplo, tu deve ter uma série de requisitos para poder ajuizar uma ação na Itália, se eu não me engano. Para te ajuizar uma ação, tu tem que pagar custas altas, tem que garantir a execução e corre por tua conta, né? Dificilmente... Se estuda até uma reforma no Código de Processo Civil para diminuir as hipóteses de AJG, que a gente chama, né? Assistência judiciária gratuita, que diriam que isso é um grande funil para o acesso. Aqui no Brasil eu não sei como funcionaria, se não restringiria a jurisdição, o acesso à jurisdição. É que hoje qualquer um alega a JG e não precisa provar nada, né? Isso, e acaba, como eu trabalho com execução fiscal, por exemplo, pelo volume que a gente tem que correr, além de atrás, tipo, às vezes de executar o débito, a gente tem que comprovar para o juiz que aquela pessoa não faz jus à JG. Então, também é um trabalho duplo, né, que a gente acaba se envolvendo de maneira paralela, não só para cobrar o débito, mas também para provar que daqui a pouco a pessoa está tirando uma assistência judiciária gratuita de alguém que deveria ter. Em 2016, o concurso, a chamada para o concurso. Sim, muito me honrou, né, poder fazer. Desde 2013 eu estava fazendo concurso em toda a região, fiz concursos estaduais.
e sempre batendo na trave, né? E em outros concursos municipais aqui eu fiquei bem classificado, em Caxias eu fiquei em 10º, em Esteio eu fiquei em 4º, Bom Princípio eu fiquei em 5º, passei também em Voti, Estância Velha, e bem classificado, mas não chegava quase para ser chamado. Depois que eu fui chamado eu já estava aqui. E aqui por sei lá, o destino, às vezes eu acabei fiquei bem colocado, fiquei na primeira colocação do concurso, o que me possibilitou assumir logo, né? Então eu pensava, poxa, eu sempre quis ser advogado público, fiz concurso para Estado, fiz a PGE, fui até a última fase, fiz Porto Alegre, fui aprovado em Porto Alegre, não sei se serei chamado lá, mas e acabar de ser chamado na tua cidade é algo assim muito especial, porque tu hoje mora em Novo Hamburgo. Moro em Novo Hamburgo, sim. Sempre morei em Novo Hamburgo, eu só nasci apenas em Estância Velha, né? Tá bem. Que na época o médico acompanhava minha mãe, ele era de lá. Então eu só nasci em Estância Velha, mas sempre morei em Novo Hamburgo, né? Sempre fui daqui. Chegando lá, o primeiro trabalho foi em cima Do meio ambiente. do meio ambiente. Sim, em parte, eu comecei substituindo a doutora Sinara, né? Ela tinha recém-retornado do Tribunal de Contas, ela tinha sido cedida. Então, é uma área bem, digamos assim, complicada, que demanda muita responsabilidade. E é uma área difícil, porque fica em permanente contato, de um lado, com o Ministério Público, que é um fiscalizador, e de outro lado, tu tentando exigir das secretarias ou dos fiscalizadores o que eles devem apresentar no processo para que o município consiga ter êxito. E então ninguém quer pegar essa área, né? E como eu era o mais novo, acabou tendo a necessidade de passar por esse teste de fogo. Tá bem. Então, mas aprendi muito, tivemos a oportunidade de fazer alguns decretos com o secretário Uda, um excelente secretário, muito bom de trabalhar com ele. Então, e a gente conseguiu, aprendi demais lá, e depois a doutora Sinara voltou, ela teve uma licença saúde também depois que eu substituí ela. Depois ela retornou, eu falei, Sinara, era só tu realmente, porque olha, é uma pasta espinhosa, complicada, né? E muita coisa aparece de muito tempo atrás, que a gente tem que sempre estar em constante atenção e cuidado ali. Quero falar de execução fiscal, quero falar de APM-NH, mas eu quero também que tu conte como é que foi essa história da ligação do então vice-presidente da República, Zé Alencar, para tua mamãe. Sim. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o Dr. Bruno Brinker. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o Procurador Municipal de Novo Hamburgo, Dr. Bruno Brinker. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, INH, Faculdade INH, que você vive o conhecimento, JG Serviços, Portaria, Limpeza, Jardinagem, Zeladoria, Trabalhos em Altura e Sistemas de Segurança, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfer, Fechaduras e Acessórios. Doutora, a gente conversava antes de ir para o nosso intervalo a respeito da sua entrada na PGM municipal e depois, logo depois, um ano e pouco depois de tu estares lá trabalhando no meio ambiente, a possibilidade de trabalhar onde tu estás hoje, na execução fiscal. Sim. Uma importante função da nossa municipalidade, que é a de aferir aonde estão os devedores da dívida do município, e feitas todas as tentativas de cobrança administrativa, o ajuizamento das ações. Tu estavas me falando de um valor, de uma monta extremamente expressiva.
300 milhões de reais. Vamos falar aí, a grosso modo, mais de um quarto do orçamento do município de um ano, né? Com certeza mais, porque daí tem despesas vinculadas, tem uma série de coisas aí que contam. Entre um terço e um quarto das receitas do município de um ano estão lá, paradinhas, porque as pessoas não pagam. A execução fiscal ela tem esse estoque da dívida aproximadamente hoje de 300 milhões de reais e, né, não é exclusividade aqui do município de Novo Hamburgo, outras cidades aí até de porte menor têm um estoque maior, só que realmente o problema não é só, digamos, aquele contribuinte que não paga, temos problemas de sonegação que a gente tenta combater ou muitas vezes a gente faz redirecionamentos de execução fiscal, ou seja, o sócio quando tenta ocultar bens em outras empresas ou dissimular alguns negócios para não pagar tributo. Então, até a gente nota muito na execução fiscal que, às vezes, os débitos menores de IPTUs com pessoas assim com menos condições, esses são os parcelamentos que são honrados e pagos. Nossa dificuldade, justamente, às vezes, nasce de credores maiores, né? Temos, atualmente, alguns grandes bancos que têm quantias expressivas. Como assim, doutor, grandes bancos? Quer dizer que banco não paga suas contas? O banco paga, mas primeiro discute muito, né? Esperneia bastante, discute bastante, Então, a gente nota que tem determinados débitos de ISS-QN que... A gente está falando, evidentemente, de questões que são públicas, né, gente? Sim, todas A gente não vai falar em nomes só para preservação, mas nós poderíamos estar falando em nomes, inclusive. Sim. A dívida ativa, quando ela é escrita em dívida ativa, é permitida que seja dada a publicidade. Perfeito. Claro, o sigilo fiscal ele é guarnecido, mas a existência do débito e quem é o devedor, isso a Lei de Execuções Fiscais e o Código Tributário Nacional ele autoriza a divulgação. Doutor, e o banco esperneia mesmo, é? Sim, o banco, geralmente são grandes escritórios que fazem a defesa, né? E eles aproveitam bastante. É mais barato manter o escritório, uma dívida, e ir arrolando essa dívida. Infelizmente, sim. Gente, e isso faz falta, né? Porque, como eu vinha dizendo, a gente nota que contribuintes mais humildes de IPTU, que é realmente problema financeiro, de escassez financeira, que ele não tem condições de pagar. Ele realiza, quando ele faz um parcelamento, geralmente ele faz o pagamento. Infelizmente, às vezes ele deixa a execução fiscal ser ajuizada, mas ele consegue honrar com o débito. E a gente tenta, por isso, com esses grandes devedores, que a gente sabe que têm condições financeiras, a gente tenta alçar medidas, né, para que sejam alcançados esses recursos, que fazem muita diferença, né? O procurador do município, quando ele atua na execução fiscal em específico, aquele auferimento de receitas ele é convertido também para a população. Perfeito. Então, se eu consigo cobrar um grande banco uma dívida grande de ISS-QN, esse valor depois de arrecadado, ele vai propiciar, nesse caso, por exemplo, talvez até uma construção de uma escola por esse valor. Então, a contratação de novos professores, equipamentos para a Guarda Municipal. Então, tudo isso pode ser gerado a partir da cobrança da execução fiscal. São receitas do município que acabam sendo viabilizadas por intermédio da execução fiscal. Frequentemente vocês fazem também ações de fiscalização, né? Porque um problema é aqueles que são devedores, mas que estão com a sua dívida lá inscrita. Que Sim. dizem, olha, eu preciso te pagar X. Sim. E não paga. Este é um problema. Esta pessoa está em débito com a municipalidade. Outra coisa é a pessoa que não diz, não estou te devendo nada aqui. E na verdade está. Esse cara, ele é o considerado, ele não é um insolvente, ele é o sonegador. Isso, é o sonegador. Bancos também são constantemente fiscalizados e vocês precisam canetear lá, doutor? Essa parte, a fiscalização, é a Secretaria da Fazenda, né? Trabalha bastante com os auditores. Mas né? parte dessas cobranças, a gente falava aí que desses 30 milhões, em torno de 10% são ISS. Sim. Parte disso também é de sonegação? Muita coisa, uma parcela relevante, sim. A sonegação, quando eu falo, é aquela questão de tu dizer que tu não fez o fato gerador. Ou seja, eu não fiz a determinada operação, eu não prestei determinado serviço que gere o ISS. Porque essa foi uma mudança importante dos últimos anos. Foi, né? Antigamente, centralizava tudo na sede do banco. Isso,
mudança relevante que houve. E aí, quando a gente fala em banco, não é satanizando no sistema financeiro, não, em que pese talvez eles merecerem alguns puxões de orelha, mas, de fato, a gente fala aqui de cartão de crédito e de bancos, instituições financeiras que operam como a gente conhece, com agência e tal. Isso. E esses, antigamente, eles eram taxados lá, na sua sede. Isso. É uma exceção, na verdade, que ocorreu uma alteração em 2016. A regra é que o ISS seja cobrado na sede do domicílio do prestador de serviço. E uma das exceções justamente foi essa dos cartões de crédito. Dado o volume que isso representa para a cidade. Dado o volume, né? Exatamente. Então, se é cobrado no domicílio do tomador, não na sede do prestador. Perfeito. E é o caso, os cartões de crédito são uma exceção, né? Então, é essa a regra. Então, isso acabou facilitando a fiscalização e acabou também gerando maior trabalho depois no ajustamento das execuções, né? Porque ficou muita coisa daquele período represada. E o que faz uma diferença significativa, sim, se tu conseguir viabilizar a cobrança, porque quando a gente fala, o sonegador, ele pode dizer que ou que ele não deve, que ele já pagou, sendo que não pagou, ou então simplesmente que não ocorreu o fato gerador, eu não prestei o serviço, às vezes no caso do IPTU, o imóvel não foi meu, a gente tem bastante problema, a pessoa às vezes também faz o contrato de gaveta no IPTU, né? Às vezes por ignorância, ou às vezes por má fé, ele acaba não registrando em cartório. E aí, quando não registra em cartório, para nós vale aquilo que está registrado no cartório. Perfeito. Né? O dono da propriedade. Exatamente, o proprietário. A gente até pode, depois, tendo prova, utilizar aquele contrato de gaveta para provar que ele é o possuidor. Mas a responsabilidade objetiva exatamente, acaba recaindo, via de regra, sobre o proprietário. Então, tem várias formas que a gente vai lidando. E aí são quase 80% desses 300 milhões dívida com IPTU. IPTU. São grandes imóveis também, doutor? Tem imóveis muito grandes, né, principalmente em sedes industriais que não se tem isenção, muitos terrenos, né, então tem uma dívida considerada de IPTU. Até recentemente, como a gente tem um excesso de processo, nós estamos com 25 a 28 mil processos, nós notamos que muitas vezes, por exemplo, se ajuizava a execução fiscal de R$400, R$500, essa cobrança desse valor, ele não se justificava o custo administrativo de tu ter um procurador trabalhando a hora dele em cima daquele processo, ou muitas vezes a estrutura administrativa de luz, de energia, de internet, muitas vezes não pagava o custo daquele processo. Imagino. Então, recentemente, até foi, ano passado, foi majorado esse valor para o ajuizamento. Então, hoje a gente só ajuiza processos onde existe um crédito tributário vencido superior a R$1.200 aproximadamente, que é um valor ainda considerado um pouco aquém poderia ser um pouquinho mais alto o valor, né? Mas, então esses valores, os menores a 1.200, eles são cobrados administrativamente. Perfeito. Então a Fazenda tem mecanismos de protesto, tem outros mecanismos extrajudiciais para viabilizar a cobrança e sair do Poder Judiciário cobrança de pequenos débitos que muitas vezes não justificam o custo do serviço da administração. Doutor, hoje é presidente da Associação dos Procuradores do município de Novo Hamburgo, né? Que tipo de ações vocês realizam dentro da entidade, doutor? Bom, a associação ela nasceu faz 2 anos, ela foi em setembro de 2018. São quantos procuradores hoje no Novo Hamburgo? Somos 14 procuradores concursados que compõem a associação. Então, a associação ela nasceu de uma necessidade, na verdade, de formalizar algo que a gente já conversava. A gente via algumas sugestões que poderiam ser consideradas para a própria procuradoria ou para a carreira do procurador e que muitas vezes a gente, poxa, vamos juntar essas sugestões, vamos formalizar uma associação e a gente dá a cara da associação para poder representar esses pleitos. Então, passa desde que na opinião da associação necessita de uma lei orgânica para a procuradoria, de uma melhor qualificação dos debates jurídicos, a gente tenta fazer isso através dos seminários com a OAB, né? Passa também através da valorização do procurador. Então, tudo isso acaba sendo pleito da associação e que inicialmente era algo que muitos pensavam ser mais classista, acaba sim tendo um reflexo, porque a gente faz muito debate. A reforma da Previdência, por exemplo, ela foi discutida na sede da OAB com participantes da associação. Posteriormente, dali nasceu a comissão que elaborou as alterações em âmbito municipal da reforma da Previdência dos servidores. Então, muita coisa a associação acaba participando em maneira propositiva, em maneira de discussão, para poder aprofundar o debate e colaborar, digamos assim, para a adequação de legislações federais ou boas práticas de outros estados em sede do município.
Então, basicamente, a associação ela tem essa função de não só representar os pleitos, que nós temos alguns, sim, de valorização da carreira, mas também de colaborar com a gestão pública e com os debates jurídicos que estão acontecendo em âmbito nacional e tentar fazer essa interlocução aqui no município. Lembrando que é uma estrutura ainda muito jovem, né? Antigamente nós tínhamos quase toda a execução, por exemplo, a área que tu atuas hoje, a execução fiscal é feita por escritório, terceirizado, concursado, mas que ficava anos e anos de sequência, até porque os processos demoram muitos anos de cobrança normalmente. Né? A nossa carreira, hoje nós temos 14 procuradores, mas quando eu entrei eram 8 só. Então eu fui o nono procurador. De 4 anos atrás. 4 anos, eu fui o nono procurador. Esse último, o meu concurso foi o que mais chamou procuradores concursados aqui no município. E já notamos a necessidade de fazer um outro justamente pela defasagem, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, 14 procuradores advogados, temos 5 assessores jurídicos também concursados que são advogados, não atuam em processo, mas fazem as questões mais consultivas. O doutor está me falando que essa monta de 300 milhões ano, ela constantemente, evidentemente, ela vai mudando, né? Que alguns anos se cobra 10, 15 milhões de reais. Sim. Mas que todos os anos também se renovam as novas execuções. Sim. E que esse número de 4,5%, 5%, 6% de cobrança ao longo de um ano é um número muito bom se olhar para como acontece isso. A Procuradoria do município, na execução fiscal, com o auxílio da Secretaria da Fazenda, a gente consegue fazer um trabalho muito bom de arrecadação frente à necessidade de serviço e muitas vezes ao pessoal que a gente tem, que acaba sendo reduzido e limitado para a demanda de serviço. Então, a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria do município, por intermédio da execução fiscal, eles conseguem arrecadar um valor. Esses dias estávamos na FAMURS, né, realizando um evento, e, via de regra, os municípios arrecadam 2%, 3% do seu estoque de dívida. Né? Então, muito alegre a gente saber que a nossa média aproximada é de 4%, 5% na arrecadação do estoque da dívida. Doutor, nós não podemos terminar essa nossa conversa sem contar essa história tão bonita que tu viveu com a tua mamãe, né? Sim. Minha mãe, ela faleceu... Ela recebeu uma ligação do nosso vice-presidente da República, José Alencar. À época, o vice-presidente José Alencar, né? A minha mãe teve câncer, faleceu em 2010, e ela era um câncer metástico que já estava no cérebro, né? Então, eram 2 tumores no cérebro. Isso mais ou menos janeiro, fevereiro, depois de tratamento de 2 anos, se viu que havia espalhado o câncer e havia necessidade de fazer a cirurgia no cérebro para retirar desses 2 tumores. Seriam 2 cirurgias. E na época era muito noticiado as cirurgias que o vice-presidente José Alencar fazia para também extirpar o câncer, que ele tinha também metástase, ele tinha, acho, mais na região do estômago, ele tinha muitos cânceres, ele ia sempre fazendo uma cirurgia e tirava um pedaço do câncer ou de algum outro órgão. E então, a minha mãe, quando via aquilo, ela disse, nossa, esse senhor, ele consegue, com tudo que ele tem, com tudo que ele já conquistou, ele consegue ainda lutar pela vida e não desiste, né? É um bom exemplo. E eu olhando aquilo, eu pensei, poxa, minha mãe não queria fazer essas 2 cirurgias, porque ela sabia que seria pouco eficaz, né? Ela não queria, digamos assim, se submeter a um tratamento que fizesse ela sofrer muito, sem ter um resultado, digamos, garantido. Então eu pensei, poxa, mas quem está em volta quer que a pessoa lute e quer que tente até o final, né? E esse era o nosso sentimento de quem estava junto, da minha avó, eu, meu irmão e meu pai. Então eu acabei conseguindo o e-mail dele no site do Planalto, tinha lá a assessoria dele. Eu mandei o e-mail e 10 dias depois realizaram uma ligação. O vice-presidente quer falar com a tua mãe. Eu falei, como assim falar com a minha mãe? E eu não tinha falado nada para ela para não gerar essa expectativa. E no dia ela não pôde atender porque ela estava realizando alguns exames. Eu falei, poxa, mas tem como ligar daqui 2 dias? Tem, sim, ele vai ligar daqui 2 dias. Eu pensei, nossa, eu não vou falar nada para não gerar expectativa, mas vou ficar do lado dela daqui 2 dias, era uma quarta-feira. Vou ficar colado nela para quando tiver essa ligação, ela poder atender. E aí, dito e feito, de tarde, 2 dias depois, foi feita a ligação. E ele é uma voz bem grossa, assim, ele falou, aqui é o vice-presidente José Alencar, gostaria de falar com Carla Brinker. Eu falei, mãe, pega o telefone que ele quer falar contigo aqui, é o José Alencar. Ela, José Alencar? Fala que é o José Alencar. E aí na conversa, durou uns 5, 6 minutos, ele botava a importância de a gente lutar até o final pela vida, independente da circunstância, e que seria importante ela fazer cirurgia não só por ela, mas para a família dela, por exemplo, que ela ia deixar independente do resultado da cirurgia.
Então, ela, depois de ouvir aquilo, auxiliou muito, ela meditou no final de semana, pensou e falou, eu vou fazer as 2 cirurgias. Ela fez uma cirurgia, no intervalo para a segunda ela acabou falecendo, mas para mim, em qualquer circunstância que eu tenha, eu sempre lembro desse exemplo de lutar até o fim, de ter a persistência e a garra de não se dar por vencido, independente da circunstância. Mais do que uma linda história, um lindo exemplo de vida. Doutor, adorei falar contigo. O prazer foi todo meu, estou sempre à disposição e muito obrigado. Hoje numa conversa de peso com o procurador do município de Novo Hamburgo, presidente da Associação dos Procuradores Municipais de Novo Hamburgo, o Dr. Bruno Brinker. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.